Tem vários, né? Mas assim, eu queria muito ver o podcast do Tony Stark. Já pensou ele dando dicas de investimento? Porque o cara tem bufunfa, hein? Eu ia ouvir as dicas dele. É muito provável que você, em algum momento aí das suas jornadas na grande rede, também conhecido como internet, você tenha se deparado com o tal do podcast, né? Que é um tipo de programa de rádio que você ouve em plataformas digitais que falam sobre um monte de coisa. Tem podcast sobre filme, tem podcast de quadrinhos, notícias, games, arte, música. E eu não duvido nada que exista podcast que fale sobre podcast. Mas se o seu personagem favorito da sua vida tivesse um podcast, sobre o que ele ia falar? Você consegue imaginar? E aí pessoal, sou eu, Peter, aqui no canal Tá Explicado da Estácio Trunks, e eu vou tirar um tempo aqui, né, pra gente imaginar como é que seriam os podcasts de personagens conhecidos da cultura pop. Imagina se os Vingadores tivessem um podcast pra fazer resumos das vidas deles. Mais legal é que assim, cada super-herói poderia ter o seu próprio programa. Por exemplo, o Homem de Ferro falando sobre os estudos da armadura dele, sobre a tecnologia, e até sobre a tecnologia sustentável que ele cria nos filmes. Tipo, não precisaria ser um diário sobre o combate ao crime, vilões ou invasões alienígenas, mas uma parada pra galera entender como é que é o processo de invenção dele, ou até aulas de física, né, engenharia, um monte de coisa que o Tony Stark manja. A Viúva Negra, por exemplo, poderia falar sobre as habilidades dela, contar sobre como é que é trabalhar na SHIELD, ou até falar sobre a vida de espiã que ela tem, né, e como é que ela trabalha na agência internacional. Já imaginou, por exemplo, finalmente a gente entender o que aconteceu em Budapeste? Vindo dela diretamente, seria maravilhoso. Pantera Negra, por exemplo, poderia falar sobre Wakanda, como é que ela funciona social e economicamente em relação aos outros países, e dar um baita show de relações internacionais. Acho que o mais difícil seria o Hulk, né? Acho que a única coisa que ele poderia falar no podcast dele seria como esmagar as coisas ou subir escadas. Então acho que o melhor aí seria deixar pro Bruce Banner ter um podcast, né? Acho que o podcast dele seria sobre ciência, física nuclear, né? O Homem-Aranha, por exemplo, poderia ajudar um monte de estudantes do ensino médio com resumos sobre várias matérias, principalmente química, já que ele fabrica a própria teia sintética, né? E de física, pra ele ensinar teorias da física. O Gavião Arqueiro poderia ter uma série, por exemplo, sobre esporte, principalmente os que exigem mira, como arco e flecha, por exemplo. O cara manja disso, né? E já o Thor poderia dar um aulão incrível sobre mitologia, né? Ou sobre cerveja, gastronomia, já que ele curte bastante também, né? A gente viu como é que ele terminou. Fora que no podcast do Thor ele poderia não só falar de gastronomia, falar do jogador lá que tá sempre irritando ele, aquele noob, não sei das quantas lá. Pessoal, ele deve estar louco o cara até agora, perdendo sem parar pra ele. Então por que não um podcast da Liga da Justiça? Já pensou um podcast da Liga? Começando pelo Batman, sobre o que ele poderia falar? Ele também é cheio de dispositivos tecnológicos, né? Mas também poderia falar sobre investigação criminal ou até sobre artes marciais. Se bem que dependendo do Batman, ele ia ter problemas vocais do tanto que ele ia falar forçadão, né? Porque o Batman praticamente não fala, mas ele tem que falar o tempo todo num podcast. A Mulher Maravilha poderia dar aulas de mitologia grega e várias outras coisas, porque ela já foi enfermeira, trabalhou com inteligência militar nas Nações Unidas, aí é podcast de mitologia, história, medicina e um monte de coisa. Mulher Maravilha eu escutaria com certeza. O Aquaman, rei dos sete mares, de cara teria um podcast de biologia marinha e até de geografia. Imagina o cara contando sobre espécies diferentes de animais que a gente nem conhece, porque até hoje a gente não conhece nem 5% dos oceanos do nosso planeta. O Aquaman com certeza mataria nossa curiosidade. E o Clark Kent, Peter? O Clark Kent, também conhecido como Superman, ou Kal-El, ele ia mandar bem pra caramba no podcast, galera. Mas assim, se fosse Superman no podcast, aí eu acho que ia rolar a história do planeta dele, ou até de diplomacia. Ia ser bacana ouvir isso diretamente dele. O Flash poderia ter um podcast total focado em física, pra falar sobre velocidade termodinâmica, várias outras coisas sobre o assunto. Mas se fosse Barry Allen, que é o alter ego dele, aí seria um podcast sobre investigação forense, né? Que é basicamente o dia a dia das investigações e estudos dele. Só não pode ser um podcast rapidinho, né? Que aí não dá, né? E ainda tem o Lanterna Verde, que poderia contar várias histórias sobre viagens espaciais, sobre como é ser membro da tropa dos Lanternas Verdes. E o Cyborg também, que ia mandar muito ao falar sobre tecnologia alienígena e internet. Outros personagens que fariam um podcast incrível seriam os personagens de Star Wars, né? Aí rolaria uma divisão de personagens massa. A Princesa ou o General Leia poderia ter um podcast sobre resumos das políticas das galáxias, de tratados entre planetas e outros assuntos também. Inclusive é possível que o Luke, lá no começo da saga, escutasse esse podcast, já que ele tava doido lá pra sair do planeta, né, dele e se juntar à Aliança Rebelde, fazer coisas maiores do que viver fazendo o que ele tava fazendo lá com os tios, né? O Paul Dameron, um dos filmes mais recentes, ele poderia dar alguns resumos sobre aviação, já que ele é reconhecido como um dos pilotos mais experientes da galáxia. Pensou um podcast desse? Ia ser estranho pensar que o Darth Vader ou até o Han Solo teria um podcast. Mas tipo, o Anakin poderia sim ter um podcast sobre mecatrônica, né, ou robótica, ensinando geral a construir os próprios droids. Imagina um podcast da Ordem Jedi sobre a cultura e treinamentos deles para educar os bilhões de ouvintes e quem sabe até educar
as galáxias sobre a força. Não sei vocês, mas eu escutaria um podcast assim. Direto de uma galáxia muito, muito distante, hein? E antes da gente continuar aqui com o podcast de personagens mais conhecidos, se inscreve no canal, se inscreve e me fala aqui qual personagem você consegue imaginar fazendo um podcast. A gente falou muito de personagens mocinhos, heróis, né? Uns personagens que todo mundo gosta da cultura pop. Mas e vilões? Eu fico pensando, vilões seria bacana. Pensar um podcast do Coringa? Eu acho que eu ouvi só para tentar emergir naquela maluquice dele. E você já parou pra pensar se a Hermione tivesse um podcast pra falar sobre as aulas de Hogwarts? Imagina que durante as aulas lá de feitiço, o Ron e outros estudantes lá não entenderam como levitar uma pena. Pode ser que eles escutassem o podcast da Hermione pra entender melhor a pronúncia e como fazer o feitiço sem explodir a cara de ninguém ou queimar alguma coisa, né? E isso valeria pra qualquer outra matéria da escola de magia e bruxaria. Tá com problema pra fazer poções? Com certeza a Hermione ia dar algum resumo pra ajudar outros estudantes. Mais difícil seria imaginar como é que ela ia transmitir esse podcast, né? Porque não é como se tivesse computadores ou smartphones em Hogwarts, mas ela com certeza daria um jeito. Você quer ir um ponto mais além? Então por que não imaginar um podcast dos brinquedos de Toy Story? Tipo, é costume dos brinquedos dos filmes meio que ficar paralisados na presença de humanos. Só que eles se mexem o tempo inteiro e ficam interagindo entre si. Vai que um deles não entende bem como é que essa parada funciona e precisa de uma ajuda. Imagina o Woody e o Buzz criando um podcast para os outros brinquedos. Que seja através de um rádio de pilha, né? Pra fazer ensinar, de repente, a ética dos valores de brinquedos e até como agir na presença de humanos. Seria um podcast bacana. Dá pra viajar mais ainda se a gente imaginar um podcast pra ensinar os brinquedos a consertar peças quebradas. Será que daria certo? Pra fechar, dá pra fazer um punhadão de personagens que teriam um podcast bem legais. Olha isso. Esse eu ri. O Mario poderia dar dicas de encanamento ou de como resgatar princesas em castelo. Ninguém entende mais do que isso, Guilherme. É possível, rapaz. A Edna, dos Incríveis, com certeza ia mandar um podcast de moda ou com dicas de estilos pros ouvintes. Você ia usar uma roupinha dela, fala a verdade. O Joey do Friends poderia falar sobre comida italiana com a Mônica, enquanto o Ross, por exemplo, tá com um podcast sobre paleontologia para falar sobre dinossauros, hein? Não me olha não, hein? Por último, o Deadpool teria um podcast censurado, porque ele só ia falar besteira. Quite unfortunate. E aí, tá explicado? Podcast é uma ferramenta legal pra caramba pra quem quer ouvir várias coisas sobre filmes, séries, games, esportes e mais um monte de tema de um jeito extremamente fácil, galera. Porque assim, é só você dar um play na parada e colocar o fone de ouvido pra escutar. E quando você para pra pensar nos personagens mais incríveis da cultura pop, dá pra ver que se eles tivessem um podcast, seria bem divertido e até educativo. E por falar em podcast educativo, lá na graduação digital da Estácio, você consegue aprender com podcast de um jeito prático e legal pra caramba no esquema ensino à distância. Beleza? E se você curtiu esse vídeo, já manda um joinha, capricha no joinha, porque é o seguinte, isso não é um podcast, praticamente foi, né? Porque eu falei pra caramba, você só ouviu, mas você me viu também, tá vendo a diferença? Não é podcast, tô aqui com você. Então, agora eu quero o seu joinha, pra gente mandar ver, pra gente fazer a máquina girar. Então, o teu joinha dá uma fortalecida legal e a sua inscrição. Fala sério, né? Fala sério, podcast não tem inscrição, tem também, tanto faz, né? Mas aqui tem inscrição, eu quero a sua inscrição aqui. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, até mais!